A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz o tema do trimestre Salmos, riqueza e sabedoria para a juventude. Hoje nós vamos comentar a lição de número 6, que tem por tema um convite para louvar a Deus. O texto de referência se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 34, o versículo de número 1. E o versículo do dia, ele nos diz que cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, o versículo 1. A verdade aplicada, o louvor deve exaltar a Deus por sua glória, soberania, bondade e santidade. Os objetivos da lição: revelar que a Bíblia convoca a todos a louvarem a Deus, autenticar que devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom, e o terceiro objetivo, revelar a bondade de Deus através dos salmos. O momento de oração nos pede que para que a igreja continue louvando a Deus pela excelência de sua grandeza, tá bem? Então nós temos aí um convite. Nós somos convidados. E como eu sempre digo, o convite você pode aceitá-lo ou você pode decliná-lo, quer dizer, você pode deixar de comparecer. Mas existem convites que são irresistíveis, irrecusáveis. No caso, este convite de Deus, ou o convite do livro dos Salmos, é irrecusável, porque nos chama para adorar, para louvar aquele que merece não pelo que ele tem, mas pelo que ele é, pelo que ele foi e pelo que ele será, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós pensamos nas misericórdias de Deus, ou quando nós pensamos nos feitos de Deus, nós pensamos no passado, pensamos no presente e pensamos no futuro. E quando nós fechamos este pacote, por assim dizer, nós temos a grata satisfação e nos consideramos privilegiados por sermos convidados, um dos convidados. Se bem que o convite é estendido a todos. Quando lembramos do Salmo de número 150, está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, a alegria, o privilégio de sermos convidados para louvar a Deus. E como sempre fazemos, nós começamos a pensar, né, que tipo de convite é este? Qual é o significado deste convite? Qual são as diretrizes deste convite? É um convite qualquer? É um convite que eu posso ir de qualquer maneira? Que eu posso me apresentar de qualquer forma? Que eu posso levar, vamos dizer assim, qualquer presente? Nós vamos analisar na lição, né? E começamos a falar sempre da importância, da relevância de se entender, de se compreender, tá bem? Aquilo que está sendo pedido, ou que está sendo exigido, ou que está sendo colocado como diretriz para as nossas vidas. Então, começamos sempre, destacamos algumas palavras que nós achamos interessante dentro da lição para analisarmos. A primeira coisa que nós temos está no versículo do dia, tá bem? Cantarei misericórdia e o juízo, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Então, nós temos já a primeira parte da nossa reflexão, que o salmista engloba duas coisas. Eu coloquei uma terceira aqui, e com isto eu coloquei um sinal de igual, trazendo o que é justiça. Quando nós olhamos para as características do cântico do salmista, ele coloca a misericórdia, mas ele coloca também o juízo, tá bem? Coloca também o juízo. Misericórdia, como nós sempre dizemos, é quando alguém se condói das nossas misérias, tá bem? Compaixão, então, compaixão.
E o juízo é quando o Senhor, mesmo operando os seus juízos, ele demonstra amor. Demonstra amor. E quando nós juntamos a misericórdia, o juízo e o amor, nós temos a justiça. Por que justiça? Porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Então nós vemos aqui, nós temos uma diretriz, já uma direção, um objetivo desta análise da lição de hoje. Veja, quando falamos em convites, quando falamos na atuação de Deus, nós estamos falando de sua justiça, ainda que nós não venhamos a entender completamente o objetivo de Deus. Tá? Existem momentos, pessoas, não vou dizer o cristão genuíno, porque ele vai sempre louvar a Deus, independente das circunstâncias, mas o cristão desapercebido, ou aqueles que ainda não abraçaram a fé, eles sempre vão colocar em questão o juízo de Deus, por não entendê-lo. E vão colocar também na conta, vamos dizer assim, na conta de Deus algo que não é da conta, vamos dizer assim, não é para estar na conta dele, não é para jogar ali na conta dele determinadas coisas. Por quê? Não. Porque o homem também, ele é, o homem, como alguns dizem, né, ele também é dono, vamos chamar assim, o homem é dono das suas decisões, tá bom? Das suas decisões. Vamos chamar assim, decisões. Ele é dono de suas decisões. E nós sabemos que todas as decisões, elas têm consequências. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas têm as suas consequências. E nada mais justo da parte de Deus do que ele permitir que as consequências pelas nossas atitudes, apesar da sua misericórdia, da sua compaixão, ele permitir que a justiça seja feita, que ela aconteça na vida do cidadão, na vida do ser humano. Porém, em nada interfere o amor de Deus por nós. Tá? Nada do que acontece macula o amor de Deus pelas nossas vidas. Porém, alguns, infelizmente, por não conhecerem, por não entenderem, por não estarem a par de determinadas operações do trabalhar de Deus, eles acabam, infelizmente, confundindo as coisas, tá bem? Então, quando nós falamos de misericórdia e de juízo, nós estamos falando de duas coisas que estão dentro, que fazem parte da justiça de Deus, da justiça de Deus. Tá? E é certo, até, né, muitas vezes, as pessoas ficam impressionadas com determinados acontecimentos, e como eu já disse alguma vez, né, nós temos a vontade de Deus permissiva e a vontade diretiva. Permissiva quando Deus permite que as coisas aconteçam. E quando a diretiva é quando ele faz com que as coisas aconteçam dentro da sua vontade, do seu querer. Porém, ambas têm a ideia de completar, de satisfazer, de fazer parte de um plano maior de Deus, que nós vamos sempre repetir, é a salvação, a restauração do ser humano. Tá bem? Então, quando vamos falar de alguns assuntos, nós temos que falar, ou quando formos falar de justiça, para não sermos injustos com Deus, nós temos que lembrar da sua misericórdia, da sua compaixão e dos seus juízos. Tá bem? E não é por causa dos juízos de Deus que ele deixa de nos amar, ou vai nos amar em menor quantidade, ou em menor volume, ou em menor tamanho, ou o seu amor vai diminuir pela raça humana. De maneira alguma. Pelo contrário, ele precisa ser justo, porque justiça faz parte da sua personalidade, da sua característica, faz parte do que ele é, e Deus é justo. Tá bem? A segunda parte que nós temos está, na verdade, aplicada. Qual é o convite, ou o objetivo do convite? Veja, o louvor deve exaltar a Deus. Outra coisa que nós precisamos relembrar e voltar a fazer, que é exaltar somente a Deus. Somente a Deus. Deixa eu colocar essa observação aqui de somente, por quê? Porque, infelizmente, também nós estamos perdendo esta característica. Tá? A maioria dos louvores, das exaltações, nós não vemos somente na forma de cânticos,
mas na forma de recepções. Quantas recepções nós vemos em que o homem é extremamente exaltado, seja um líder da igreja, seja um político convidado, seja alguém influente da sociedade, em que sabe, vira uma verdadeira idolatria, uma antropolatria, uma idolatria ao homem. Tá? E nós aprendemos que o louvor deve exaltar a Deus. Outros, eles exaltam suas denominações. É maravilhoso ter denominações. Nós temos denominações seculares, nós temos denominações com mais de séculos de vida, 200, 300, 400 anos, mas isso não lhes confere nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de exaltação. Mas algumas pessoas, nós vemos em alguns ensinadores, o quanto eles conhecem da sua história, da história da sua denominação, mesmo que seja isto ruim, mas conhecem muito pouco de Bíblia, muito pouco de doutrina bíblica, de doutrina primária, de doutrina secundária, de teologia sistemática. Eles exaltam por demais, vamos dizer assim, as suas denominações, tá bem? E isto é exaltado, porque a igreja tal, eu não vou citar nomes, a igreja X, a igreja Y, a igreja... sendo que a igreja que vai morar no céu não tem nenhuma destas placas, a igreja que vai morar no céu. Porém, a exaltação, veja, o louvor deve exaltar somente a Deus. Não pode exaltar homem, não pode exaltar denominação, sei lá, não pode exaltar mortos. Nós temos visto isso muitas vezes, né? Grandes homens e mulheres que serviram ao Senhor e o Senhor já os recolheu, alguns até recebendo aí insígnias, recebendo pós-mortem. E nós não vemos esse costume, não faz parte da igreja bíblica, da igreja verdadeiramente bíblica, tá bem? Apesar das citações, mas nenhum tipo de título, nenhum tipo de insígnia, de divisa é dado a eles, porque senão nós vamos nos enquadrar também na latria, né, que é a adoração aos santos. Os santos foram verdadeiramente santos, foram verdadeiros homens e mulheres que serviram ao Senhor, ninguém está menosprezando ou desprezando o seu trabalho, porém, na hora de exaltar, nós precisamos exaltar a Deus. O louvor deve exaltar a Deus, tá? Deve exaltar a Deus. Então, veja, precisamos recobrar esta ideia, restaurar esta ideia, este ensinamento de que o louvor, de que determinadas situações, de homens, denominações e até mortos, esses aqui, eles são dignos de lembrança, sim. Devemos copiá-los, sim, mas louvar nunca. O louvor deve ser somente a Deus. E se estiverem vivos também, na denominação aqui, homem, e nós vemos isto constantemente, púlpitos sendo invadidos por pessoas, sendo que ali está o altar. No altar deveriam estar quem? Aqueles que sacrificam, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, mas no altar, infelizmente, às vezes eles são invadidos por pessoas que não reúnem a menor classificação, nem espiritual, e nem também ética e moral para estar ali. Nós temos que nos lembrar que o púlpito é de onde o Senhor serve o pão, o Senhor serve a água, o Senhor administra a vida para sempre. Então, vejam, determinadas pessoas, não estamos desfazendo deste ou daquele, mas o local não lhes é dado a este acesso, não lhe é nem por Deus, nem pela Bíblia, mas alguns homens, no afã de agradá-los, não sei também, sabemos que há interesses escusos, eles acabam permitindo que o altar, que até muitos, vamos dizer assim, até mesmo nem muitos de nós não deveríamos estar ali, não deveríamos, devido à situação de vida, o comportamento, devido a algumas coisas que estão ali por debaixo do tapete, por debaixo do pano, não deveriam nem estar. Quanto mais pessoas que sequer amam a Cristo, fazem parte de lojas, fazem parte de denominações, fazem partes que não tem nada a ver com o cristianismo genuíno. E nós precisamos retomar isto aí. Tá? Outra coisa que nós precisamos ver está
no objetivo da lição. Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é bom. Aqui o é do verbo ser. Ele será sempre. Ele foi, Ele é e Ele será sempre bom. E esta bondade, ela dura para sempre. Mas vamos voltar lá de novo. Se Deus é bom, por que determinadas coisas acontecem? Por que determinados juízos caem sobre o ser humano? Por que determinadas coisas acontecem na Terra? Então nós vemos que não tem nada a ver com a bondade de Deus, nós vimos que não tem nada a ver com o amor de Deus, não tem nada a ver com a misericórdia de Deus, isso faz parte da justiça. Por que da justiça? Porque o que o homem semear, ele vai colher. E nós vemos, muitas vezes algumas catástrofes que elas poderiam ser evitadas. Elas poderiam ser evitadas tanto pela pessoa que enfrenta por causa de problemas sociais, por causa de dificuldades financeiras, eles vão enfrentar aí barrancos, morros altíssimos para ali construir suas casas. Ora, é um risco muito grande, ele sabe o risco que ele está correndo. E também das autoridades, vamos dizer, a Defesa Civil, que deveria não somente alertar, mas proibir. Proibir, eles têm como fazer isso, como coibir. Aí depois vamos aí para os grandes barrancos que desmoronam, para as grandes trombas d'água que acontecem, sejam em rios, sejam em lagos, sejam nas praias. Veja, o homem está invadindo limites. Por quê? O Senhor Deus, dentro da sua justiça, ele impôs limites às águas, ele impôs limites a determinados, a todo o sistema. O Senhor o controla de todas as maneiras. Então, vejam bem, não é o sistema que está invadindo. Quando nós olhamos para as bestas feras, os animais caçadores, são eles que estão invadindo as nossas áreas ou nós estamos invadindo seus territórios na ganância de conseguir cada vez mais, na ganância de obter cada vez mais lucro financeiro? E aí os quintais, as fazendas, os determinados lugares são invadidos por estas feras mesmo. Eles têm que caçar, eles precisam alimentar seus filhos. Então aí acontece uma determinada desgraça e nós simplesmente fazemos o quê? Colocamos a culpa em Deus. Não todos, mas alguns espertalhões que tem por aí, tentando impressionar, tentando causar um levante, eles vão colocar isto na conta de Deus. Esta culpa é em Deus. Se Deus é bom, então por que determinadas coisas acontecem? Ora, e se nós olharmos que coisas piores deveriam estar acontecendo e não estão? Nós nunca acreditamos a Deus o fato de determinadas catástrofes que poderiam ser muito maiores e não foram, nós não acreditamos a Deus este valor de ter poupado uma grande parte, Então, vejam bem, estou aqui pensando humanamente, estou pensando como aquelas pessoas. Nós somos bons em acreditar a Deus prejuízos, mas nunca acreditamos a Deus ou damos crédito a Deus pelas coisas que não acontecem, que poderiam ser piores ou que não acontecem. E nisto nós vemos que a bondade do Senhor, por que devemos louvá-lo? Porque Ele é bom. Tá? E a sua bondade, ela dura, nós vamos ver, ela dura para sempre. Então, não pelo que Ele tem, então nós vamos louvá-lo pelo que Ele é. Veja que o destaque aqui é muito interessante. Vamos louvá-lo pelo que Ele é. Tá? E nós estamos perdendo esta característica. Né? Nós vemos isto nas pregações, nas homilias, nos louvores, nas liturgias. Nós estamos mais exaltando ao que Deus tem do que o que Ele é. Nós estamos exaltando muito mais ao que Deus tem. Então, nós vamos dizer aqui, porque o que Ele tem é bom. Não porque Ele é bom pelo que Ele tem. Tá? Ele não é bom pelo que Ele é. Então, nós precisamos recobrar esta ideia, esta teologia antiga, desde o princípio, quando falamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, de exaltar sempre o que Deus é, a sua personalidade, as suas características, os seus atributos. Nós precisamos nos lembrar disso e não ficarmos presos somente àquilo que o Senhor Deus pode fazer por nós. O
somente aquilo que ele pode fazer por nós. E se ele não fizer, como diz aquela música, se Deus curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. Ora, e ele continua sendo bom. E nós que precisamos continuar louvando ao Senhor, independente das circunstâncias. Vou repetir, é obviamente que o crente genuíno, ele vai louvar a Deus independente das circunstâncias, como nós veremos mais adiante. Depois nós vemos no momento de oração, por que louvar a Deus? Pela sua excelência, ou pela excelência de sua grandeza. Veja, novamente, outro atributo, a grandeza, uma outra lembrança, a grandeza de Deus, ela não está ligada ao que ele tem. A grandeza de Deus está ligada ao que ele é. E nisto ele é excelente. Tá? Quando nós falamos de excelente, nós falamos de uma qualidade muito grande. Uma qualidade que não é uma qualidade igual às outras. Eu me lembro quando eu trabalhava na montadora em São Bernardo, e logo neste tempo foi colocada a ideia do Q1, né, da qualidade total. E aquilo é ensinado os 5 S's, e isto e aquilo. Então, cada empresa ela ia tentando se adaptar para ver se recebia esse prêmio do ISO 9000, ISO 9001. As empresas, então, existiam vistorias constantes, quase que diárias, nos setores, nas plataformas, para ver que determinados objetos que não fizessem parte do trabalho, da função daquele setor, ele deveria ser tirado. E eu me lembro que um dia a minha Bíblia estava lá. A minha Bíblia estava na prateleira de peças que eu usava para montar um determinado automóvel de uma determinada montadora. E a pessoa veio e falou assim, mas olha, tinha uma laranja, eu tinha acabado de almoçar, eu trouxe a sobremesa para degustá-la, como dizia um grande amigo meu, para degustá-la mais tarde, e a minha Bíblia estava do lado. E a pessoa implicou com aquilo ali. Quer dizer, ele estava certo, ele estava certo. É um objeto fora do padrão do setor? Sim. Então, o que eu fiz? Eu acomodei os dois objetos, né, a Bíblia e a minha merenda, como diz a minha merenda, para que o setor fosse enquadrado, dentro de uma qualidade. E hoje a empresa que funcionou aí com mais de 100 mil funcionários, no meu tempo eram 54 mil funcionários, hoje ela deve, na sua capacidade total, ela deve funcionar aí com 20 mil. Tudo fala-se de adequação. Para quê? Buscando uma excelência, buscando a melhor colocação dentro da qualidade, porque qualidades todos têm. Né? Qualidade existe em todos os lugares, a qualidade. Porém, existe aquela qualidade que se destaca, a qualidade que vai além, que tem um ponto a mais do que os outros, e aí já está beirando a excelência. Estamos chegando perto da excelência. E quando nós falamos de excelência, nós estamos falando de um Deus, ou da grandeza, a excelência da grandeza de Deus, de um Deus que se destaca, tá? Se nós, lógico, levando a grosso modo, existem outros deuses? Não. Existe um único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Yahvé é o único Deus. Não existem outros deuses. O salmista diz que os outros deuses são invenções dos homens. Então vamos usá-los como filosofias, como pensamentos. Mas quando comparamos, né, ainda que aconteça ou que, por algum acaso, exista uma qualidade nesses tipos de coisa, nestes pensamentos, nestas filosofias, nestas ideologias, ainda que a excelência, esta qualidade é trazida por eles, não chega sequer perto da excelência do único Deus e de sua grandeza. Isto já aqui nós já temos um motivo sobejo, ou temos motivos sobejos para louvarmos a Deus e aceitarmos o seu convite, ou o convite do livro dos Salmos, para adorar ao Senhor, para adquirir riqueza e sabedoria, não a riqueza financeira, não a inteligência humana, mas as riquezas de Deus, os tesouros de Deus e a sabedoria que faz com que o homem também se destaque por ser algo, por ser um objeto, uma ferramenta, por ser um instrumento, o privilégio de ser um instrumento na mão deste Deus ou nas mãos
deste Deus, tá bem? Isso aqui já nos dá um motivo sobejo para adorarmos ao Senhor, tá? E quando nós entramos na introdução da lição, dentro do dicionário compacto, Oasis, ele traz uma distinção, ele traz uma explicação do que é, uma definição do que é louvor. Primeiro, reconhecimento de distinção. Veja, excelência distingue, tá? Separa, coloca à parte, deixa ele ali numa prateleira diferente, mais alta. Tá bom? Então, reconhecimento de distinção ou exaltação dos méritos. Tá bem? Quando nós falamos de exaltação, nós estamos falando de engrandecimento, de enaltecimento. Mas do que? Agora aqui é dos méritos. Quais são os méritos de Deus? Tá bem? Por que ele merece ser adorado? É aí que nós vamos olhar para o quê? Para o trabalho de Deus, para as funções que Deus desempenhou, que o Senhor praticou, que o Senhor realizou. Por que ele merece ser adorado? A exaltação dos méritos. E aqui nós vamos falar de tudo que Deus tem feito. De tudo que Deus tem feito. E tudo que Deus tem feito, lá no Gênesis, ele sempre termina, e viu o Senhor Deus que isto era bom. Teve uma determinada classificação que ele diz, e viu o Senhor Deus que isto era muito, muito bom, quer dizer, chegou à excelência. Tá? Então, quando nós vemos a definição dos dicionários, aqui no caso foi usado este dicionário compacto, Oasis, eu não sei, reconhecimento de distinção, tá? Quer dizer, o que distingue Deus é a sua excelência, porque a exaltação dos méritos de Deus, o que define aqui são os méritos, o que é, por que Deus merece ser adorado? Tá? Por que Deus merece ser adorado? Para isso nós precisamos conhecer os seus feitos, para isso nós precisamos conhecer as suas obras, para isso nós precisamos conhecer o andamento desde o Gênesis ao Apocalipse e até antes na eternidade, porque a Bíblia nos narra o que o Senhor faz na eternidade. Então, e também depois o futuro, o eterno futuro, a eternidade futura. Depois em que a igreja estará com Cristo, todos os santos estarão na glória e estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Então, nós vamos ver o quê? Em tudo o Senhor é merecedor de que o homem se prostre diante dele, de que o homem o exalte, de que o homem o louve, de que o homem, quando eu digo homem, eu estou falando da raça humana, do gênero humano, do ser humano, tá bem? Porém, este louvor, veja, a partir do momento em que nós reconhecemos, vamos destacar agora a palavra reconhecer, tá? Nós chegamos ao entendimento, a uma compreensão de que o Senhor Deus merece, de que o Senhor é bom, experimentamos e vimos que Ele é bom, o que é que nós vamos fazer? Nós já o destacamos, agora nós vamos exaltá-lo. Já descobrimos os seus méritos, reconhecemos tudo isso e agora vamos exaltá-lo. No ponto de número 1, está louvando ao Senhor com alegria. Então, esta exaltação, este louvor, ele não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Mas a primeira, nós temos que ver com alegria. Alegria. E a alegria, como eu já disse várias vezes, ela independe de circunstâncias, tá? Circunstâncias. Independe disso. O adorador genuíno, ele vai adorar a Deus na alegria, ele vai adorar a Deus, ele vai louvar a Deus na tristeza, na abundância, quando falta, na ausência, ele vai alugar, e ele vai sempre adorá-lo com alegria, tá? A alegria é o que destaca o servo de Deus, tá? Vamos entrar aqui na distinção. O que é que distingue o crente verdadeiro do crente genuíno dos demais, ainda que sejam crentes não genuínos ou os não crentes? É a alegria de servir ao Senhor. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram. Quantas vezes nós vemos a palavra alegria, e a alegria também de Abacuque, mesmo com todos os bens materiais lhe faltando, tudo aquilo que era necessário, vital para a sua existência, ele diz, ainda que tudo isto não aconteça, eu me alegrarei no Senhor e exultarei, aqui é exaltar, mas exultar é uma alegria que ela expande
esta alegria, quando você exulta, quase que transcende, você vai para um outro nível de adoração, tá? As pessoas gostam de chamar de êxtase, disto, daquilo, mas eu falo que você chega a um ponto de ter um contato maior, mais próximo com Deus. É aquele momento em que o pentecostal ele entra naquela esfera do Espírito Santo e ele vai falar em línguas estranhas, ele vai adorá-lo, ele vai bendizê-lo, ele vai cantar hinos espirituais, ele vai adorar a Deus, ele vai adorar a Deus. Porque, veja, ele está louvando ao Senhor com alegria, e a alegria independe de circunstâncias. E se as circunstâncias não interferem na minha adoração, eu vou exultar, sabe? Será uma alegria muito mais expansiva, muito mais visível, muito mais... tudo aquilo que pode acrescentar aqui, que pode somar a alegria ou aumentar a alegria. Quer dizer, até chegar à exultação, eu exultarei, eu me alegrarei e exultarei nas suas obras, e lhe farão meus pés andarem altaneiramente como uma corça. Quer dizer, ela dá 1, 2, o terceiro salto, ninguém alcança mais ela. Ela dá 1, 2, o terceiro pulo, pronto, ninguém mais pega ela. E é este momento em que nós vamos nos destacar na questão da adoração a Deus, do louvor a Deus. É quando o crente se permite que o Espírito Santo de Deus o leve a uma esfera diferente. Eu não estou pregando uma mensagem diferente, eu não estou trazendo uma nova doutrina, uma nova revelação, nada mais do que já está na Bíblia, Pedro exulta ao ver a transfiguração de Jesus Cristo, e ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha que alegria, bom, Senhor, é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vamos fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Agora Pedro quer que eles fiquem morando ali no meio deles, de tamanha alegria daquela visão, sabe, a exultação do Espírito de Pedro. Ele se alegra de uma tal maneira que ele passa a falar, sabe? Ninguém impede agora Pedro de falar. E Pedro quer construir tendas, Pedro quer fazer com que aquela visão, que aquele acontecimento perdure, esteja por muito mais tempo na frente dele e dos demais, mas é Pedro quem fala. Então nós devemos louvá-lo com alegria. Segundo, nós devemos louvá-lo em todo o tempo, tá? Agora vamos falar aqui das circunstâncias, tá bem? Em todo o tempo. Tá? Seja tempo bom, seja tempo ruim, seja tempo favorável, não seja, podemos falar do tempo físico, sol, chuva, nós devemos louvá-lo em todo o tempo, tá bem? Não há limites de tempo ou do tempo para nós adorarmos a Deus. Aquele que adora a Deus com alegria, ele vai adorá-lo desta maneira, tá? No ponto de número 1, está escrito assim: olha, o louvor é um tema presente e é de grande relevância. E nós somos convidados a louvar ao Senhor em todo o tempo, tá? Sem ficar copiando aquelas frases. Infelizmente, o brasileiro, a igreja brasileira, o brasileiro, ele tem um potencial tão grande, mas tem um mau costume de ficar copiando frases estrangeiras, sabe? Coisas que não... uma frase bíblica: o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Repita isso. Do que nós ficamos toda hora, em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo. Isso é frase de filme, não é frase bíblica, é frase de efeito. É só para você ter uma ideia daquilo que está sendo expresso pelas artes cênicas. Mas nós precisamos voltar a imitar, a copiar a Bíblia, citar a Bíblia, citarmos os grandes referenciais bíblicos. Mas o brasileiro ele tem um mau costume de ficar imitando os estrangeiros, né? Principalmente a igreja norte-americana, que não está tão bem assim das pernas, né? Porque está havendo um afastamento, o relativismo, o hedonismo, a falta de um esfriamento espiritual, não só nos Estados Unidos, mas em muitos lugares. E a igreja brasileira ela tem um potencial tão lindo, tão bonito. O Senhor Deus nos escolheu e nos deu características próprias, sabe? Ele nos destacou, ele nos distinguiu. Por um bom tempo, a igreja brasileira era vista como um leão que dormiu, um gigante
que dormia em questão de evangelismo, mas, infelizmente, ele continua dormindo por quê? Porque nós estamos aí, infelizmente, olha, copiando os outros. E o Senhor tem nos dado estratégias tão boas, né? Deixa a caneta aberta, estratégias de trabalho. Lógico que isto não substitui a ação do Espírito Santo, nós precisamos ter estratégicas, nós precisamos, dentro das estratégias, nós precisamos ter a logística, nós precisamos ter meios, né? Precisa nos dar meios, condições de trabalho, planejamentos que fazem parte da nossa natureza, planejar, mas planejar dentro das nossas características, da igreja brasileira, da igreja tupiniquim, da igreja aqui do Brasil, seja de norte a sul, leste a oeste do nosso Brasil, centro-oeste, centro do nosso país. Essas estratégias, elas têm que fazer parte da nossa realidade, tá bem? Porque é uma logística diferente, são meios diferentes, e, consequentemente, terá que ser um planejamento diferente. Porém, aqui o tempo, nós precisamos aprender também louvar e remir o tempo. Remir o tempo que nós já perdemos. E muita boa parte desse tempo perdido é porque nós nos atemos a copiar os outros. Ora, a igreja brasileira é linda. Nós temos homens e mulheres maravilhosos, separados por Deus, para criarem essas estratégias, para criarem estes meios. Nós temos escritores, as nossas casas publicadoras. Eu vou falar porque eu compro, então é minha também, é nossa. Nós temos aí a editora Betel, nós temos a editora CPAD, nós temos editoras de outras denominações muito boas, Vida Nova, nós temos a antiga Juerp, nós temos grandes livrarias, grandes homens, grandes escritores, grandes escritoras, que podem nos fornecer, dentro das nossas características, estratégias para nós trabalharmos para Deus. Não precisamos ficar copiando os outros. Lógico, se algo é bom, sabe, não é ficar copiando frasezinhas de efeito, mas copiando o resultado, o trabalho, e trazendo este trabalho, adaptando este trabalho à nossa realidade. Nós somos brasileiros, tá? Nós temos uma outra coisa, né? A alegria do brasileiro, a vontade do brasileiro. Tem aquela frase, somos brasileiros, não desistimos nunca. Então, nós somos cristãos brasileiros e não desistimos nunca. Aí eu coloco mesmo, aí é que nós não desistimos mesmo. Então, nós precisamos voltar a louvar ao Senhor do tempo. Não ficar copiando frases, mas realmente, independente das circunstâncias, nós precisamos louvar ao Senhor. Ponto de número 1, 2, também diz, louvai a Deus todos os povos, tá? E somente o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, sabendo que não existem deuses. Quem são os que são louvados fora de Deus? São os homens, tá bem? São os homens, são as denominações, e em algum caso são até, ou muitos casos, até os mortos são louvados. Mas a lição nos diz para louvar a Deus todos os povos. E quando ele diz louvar a Deus, veja, que ele não está colocando uma grande gama de deuses, um panteão de deuses. Só existe um Deus, só, o nosso, o que está na Bíblia Sagrada. Me desculpem os outros, mas só existe um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As demais são invenções, são fábulas. O que é uma fábula? É uma história contada. Tá bem? E disto foram criados muitas religiões foram criadas a partir destas fábulas, muitas religiões, muitos pensamentos, muitas filosofias. Então ele diz aqui louvar, somente Deus é digno de toda honra. Somos convocados a louvar o Senhor por aquilo que Ele é, e pela glória. Vamos voltar à excelência do seu nome, tá? E vamos repetir. Então, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Não por qualquer, mas pela glória, pela excelência de sua grandeza, pela excelência do seu nome, que é um nome sobre todos os nomes. Atos capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso, que é um nome sobre todos os nomes, 4:12 de Atos.
um nome que é sobre todos os nomes. E que nome é este? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Quem é a esperança do porvir? Quem foi a esperança dos antigos? Quem foi a esperança? Quem surgiu se apresentando? Olha, eu sou a esperança do Antigo Testamento, que ele encarnou. João disse que ele encarnou e habitou entre nós, tomou a forma de homem, João capítulo 1. Quem é ele? Quem é ele? É Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos que não há outro nome, nenhum outro nome é dado entre os céus e a terra pelo qual devamos ser salvos. Veja, isto fala de excelência, isto fala de quem ele é. Antes de tudo, ele é Senhor e Salvador. Também são as duas visões que nós temos dentro da soteriologia. Ele é o Salvador das nossas almas. Ele nos livra do pecado. Tá? Então, ponto de número 1, louvando ao Senhor com alegria. Por que é que eu tenho que louvar com alegria? Eu distingui, eu separei dos demais chamados deuses, tá? Eu reconheci os seus méritos e por isto o que eu faço? Eu reconheço a sua deidade, a sua grandeza, a sua excelência, e eu vou exaltá-lo por causa disto. Eu vou enaltecê-lo, eu vou engrandecê-lo, mas como? Com alegria, em todo o tempo, pelo que ele é e por causa da excelência do seu nome. Ponto de número 2, vamos mais adiante no ponto de número 2, diz louvor em ação de graça, em ação de graça. Veja que ele está falando, não é só louvar, mas louvar em, quer dizer, colocando, mostrando, agindo, praticando louvor. Como? Com ação de graças. E quais são as ações de graças? Eu posso fazer um culto de ação de graças, eu posso louvar em ação de graças, eu posso exaltá-lo no meio das multidões em ação de graça, eu posso fazer N coisas em ação de graça. Não é somente me limitar ou colocar limites na ação de graça. Vamos dizer, não, eu só posso prestar uma ação de graça quando eu faço um culto na igreja ou na minha casa. Não, eu vou exaltar ao Senhor, eu vou adorá-lo, eu vou magnificá-lo em todos os sentidos. Na rua, em casa, no carro, no trabalho. Obviamente que no trabalho é o local de trabalho, então você vai fazer mentalmente. Você não vai se sentir no coração de fazer, faça. Mas não é local para isso. Se ajoelhar no meio do setor, levantar as mãos para o céu, é digno de louvor? Desde que não seja aparência. Mas as consequências podem vir também. Você pode fazê-lo mentalmente e espiritualmente, você pode adorar a Deus. Então nós vemos aqui o ponto de número 2, louvar a Deus em ação de graças, tá bem? E nós colocamos algumas evidências, quer dizer, coisas que transparecem, que nos trazem a luz, que nos dão uma direção, que nos revelam algo a mais. Aqui, dura não é de dureza, mas de duração, né? De tempo, de duração. Veja, nós colocamos eu coloquei evidenciando, porque está escrito na lição. Veja, evidenciando o quê? Evidenciando o quê? Primeiro, a sua bondade, a sua benignidade, a sua vontade de fazer o bem pela raça humana, merecendo ou não, se bem que nós não merecemos nada. Veja, o Senhor ele se tornou nosso amigo, nosso Salvador, sendo nós ainda seus inimigos. Então veja que esta benignidade, ela se destaca, ela é excelente porque geralmente nós somos bons com quem pode nos trazer algo de bom, ou podemos ter um retorno de determinada pessoa ou de uma determinada situação. Deus não. Ele é bom independente da situação. Veja, nós éramos seus inimigos, ele se fez amigo nosso, nos dando a sua bondade, a sua vida. Porém, esta bondade de Deus, esta benignidade, ela dura para sempre. Outra coisa também que independe de circunstâncias. Dentro deste sempre, alguns vão negá-lo, alguns vão abandoná-lo, que nós vamos chamar de apostasia, e está na Bíblia, alguns apostatarão da fé, apostasia, tá bem? Porém, não muda em nada, não vai mudar em nada a sua bondade. Lembra?
Mas também com isso, no final, também não muda a sua justiça, o seu centro de justiça. Apesar de amar, apesar de prezar, apesar de todos os pesares, o Senhor será justo. Mas a sua benignidade dura para sempre. Enquanto houver fôlego de vida no ser humano, a bondade de Deus é manifesta. Agora, após isso, Hebreus 9, 27, após isso, segue-se o juízo. Aí o juízo, nós vamos falar da justiça. E tudo aquilo que foi feito antes da apostasia não será lembrado. Será lembrado que foi o que levou o que ceifou esta vida dentro da apostasia. Se eu não me engano, o profeta Ezequiel vai falar sobre isso. Não se fará menção de sua justiça, mas da injustiça em que ele morreu, esta será lembrada. Isto é justiça. Justiça da parte de Deus, porque senão Deus seria injusto com os demais. Ou seria injusto consigo mesmo. Ele teria que abrir um leque muito grande. E assim, toda a sua palavra, toda a sua justiça, todas as suas ordenanças, os seus preceitos, cairiam por terra. Ele não seria Deus. Tá bom? Então, nós precisamos sempre nos lembrar isso. 2:1. Veja bem, louvemos a Deus pelos seus livramentos. Tá? Então, por quê? Onde a sua miséria, a sua benignidade que dura para sempre, ela é manifesta? Nos livramentos de Deus. Jeremias diz que as muitas misericórdias de Deus, misericórdias, as muitas misericórdias, plural, são a causa de nós não sermos consumidos. São a causa de nós não sermos consumidos. Tá bem? E isto nos leva a crer que, veja, a duração da sua benignidade é para sempre, porque independente da circunstância, o Senhor está nos livrando. Livrando de quem? Dos nossos inimigos. Outro profeta, ele disse, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, se não for o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. Tá? E isto aqui nada mais é do que a benignidade, que nós chamamos de misericórdia, por causa das lamentações de Jeremias, nos livrando todos os dias dos nossos inimigos. Por que não dizer todas as horas também? Porque o inimigo ele não cessa de nos perseguir, ele não cessa, ele não para, tá? Ele não para de nos perseguir. Então a misericórdia de Deus tem que estar constantemente na nossa vida. E como nós também fazemos isto, como nós destacamos a benignidade de Deus, testemunhando, nós vamos falar das suas muitas misericórdias, nós vamos falar, não nos cansar de testemunharmos acerca de sua bondade, tá bem? Ainda que muitas pessoas não acreditem, eles vão criticar, eles vão falar que Deus não é justo, mas nós vamos testificar a sua justiça, a sua bondade, através do quê? De fatos. Quais são os fatos? São as operações de Deus, tanto na minha quanto na sua vida. Agora imagina toda a igreja testemunhando acerca da bondade de Deus, toda a igreja testemunhando. Seja uma igreja, pegue aí uma igreja de porte pequeno, de porte médio, as de porte grande, as de porte gigantesco, e todos testemunhando a bondade de Deus. Tá? Vai ser uma evidência. Então, Deus evidencia a sua bondade fazendo o quê? Utilizando testemunhos, o testemunho do crente. Nós precisamos testemunhar acerca dos seus feitos, testemunhar acerca dos seus feitos. Tá? Acerca dos seus feitos. Nós não podemos nos calar. Enquanto muitos se levantam contra, até nas redes sociais, veja, eu não estou falando para você se colocar em debates fúteis, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito, nós não podemos nos envolver em debates fúteis, sabe? Pessoas que não querem ser transformadas, eles não querem aprender, eles só querem confundir, tá? Eu estou me lembrando agora da frase do mordomo Alfred ao jovem Bruce Wayne, ele diz assim, existem pessoas, a preocupação do jovem, diz, por que ninguém consegue? Por que ninguém conserta? E ele diz assim, jovem Bruce, existem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Então, tem crentes, infelizmente, entrando em determinados debates que eles não querem esclarecer, eles querem zombar, eles querem escarnecer. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Veja, diferente de Paulo, ele chega no aerópago, ele presta atenção, ele vê o nicho dos deuses, e ali está um debate muito grande de homens sábios, filósofos, poetas,
as grandes mentes do tempo estavam ali. E Paulo simplesmente ele observa o lugar até que ele acha um ponto, né, um gancho para transmitir a sua mensagem. É muito diferente. E veja que a partir do momento em que Paulo começa a falar, os demais se calam. Os demais se calam. Não tem uma discussão, tem alguém falando, testemunhando acerca do Deus vivo. Tá? E ele ainda acha aquele outro ponto que ele diz assim, tá vendo o Deus desconhecido? É esse Deus que eu vou falar para vocês. Quer dizer, era uma novidade. Toda novidade faz os outros se calarem. Por quê? Aquele debate na Europa agora é feito todo dia, era a mesma coisa. Tá? Em determinados momentos, alguns já estavam ali só para se apresentar. Não havia nenhum tipo de objetivo. Quando Paulo disse, este Deus desconhecido é esse aqui, eles pararam e disseram, opa, essa mensagem é diferente. Esta filosofia vai ser diferente. Este pensamento, esta como nós falamos, este debate, não, esta exposição vai ser diferente do que nós estamos acostumados. E realmente foi. Ele falou a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós evidenciamos o louvor quando a igreja se coloca para testemunhar da bondade de Deus. Testemunhar, não é debates infrutíferos, inúteis, infantis, mas lugares em que as pessoas vão ficar em silêncio para te ouvir, porque você está trazendo não uma coisa nova, mas algo interessante, fora da futilidade das filosofias, fora das futilidades das ideologias, fora da futilidade dos sofismas. Não, você vai trazer algo diferente. Como vamos evidenciar? Evidenciamos a bondade de Deus porque Ele nunca nos abandonará, em hipótese alguma. Eu falei na lição dos adultos, se eu não me engano, da CPAD, depois você dê uma olhada, tem o mesmo número 6 desta lição, vai ao ar junto, todas as 5 vão juntas, e você vai ver que a diferença entre o pastor ou o bom pastor e o mercenário. Não falamos sobre isto. E o mercenário. Mercenário. Tá? Mercenário é aluguel. É aluguel. Desculpa a separação aqui. Mas o pastor paga com a vida. O bom pastor, né, Jesus Cristo, ele paga com a vida. Aqui está a diferença entre os dois. Veja, enquanto o bom pastor traz vida, o mercenário, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos tudo isto, o que eles fazem? Quem pagar mais leva. Por quê? São profissionais de aluguel, Já Jesus Cristo não. Jesus Cristo é o dono das ovelhas, ele é o pastor das ovelhas, ele é o aprisco das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Tá bem? Então, enquanto Jesus Cristo traz vida e ele paga com a sua própria vida. Porque ele nunca nos abandona. Porque nós vamos olhar para Jesus Cristo como nosso pastor, também na sua compaixão pastoral, na justiça, no juízo, na misericórdia, no amor, na excelência do seu trabalho, na bondade, em tudo aquilo que nós aprendemos aqui, algumas qualidades nós vimos do Senhor aqui. Tá bem? Então, por quê? Evidenciando, por quê? Porque ele nunca nos abandonará. Então, vamos trazer a ideia da lição da Betel, da CPAD, Sala dos Adultos, que o Senhor é o nosso pastor, ele nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará, por quê? Porque ele é pastor, ele é o aprisco, ele é a porta, ele é o pastor. Tá bem? Com isso, ele nos traz vida e paga o nosso preço com a própria vida. Diferente dos mercenários, tá? Aqui nós não estamos falando do diabo. Lá, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nós estamos falando de mercenários mesmo. Homens, mulheres e jovens que trabalham por aluguel. Quem pagar mais recebe a mensagem boa, a profecia boa. São mercenários, são vendidos, alugados, são comprados. São pessoas corruptas, aceitam peitas, presentes. É este tipo. Por que nós evidenciamos a benignidade de Deus? Porque ele nunca nos abandonará. Por que ele nunca nos abandonará? Porque ele é o bom pastor. Ele é o pastor verdadeiro. Ponto 2.2 vai falar sobre louvar ao Senhor porque ele é bom. Tá? E o interessante neste tópico é que diz aqui que o adorador ele não se importa com o motivo.
Tá? Ele não se importa com o motivo. O motivo dele é adorar independente dos motivos. O verdadeiro adorador. Ele não se importa, ele não precisa ter um motivo para adorar a Deus. Tá? E algumas vezes o cristão, ele é até interpelado e diz, mas por que você está adorando? Por que você está exaltando? Por que você está tão... O que Deus fez? Nada. Por enquanto, nada. Fez muita coisa. Veja, a questão de, no momento, ele não precisa de um motivo para adorar. Ele simplesmente quer. É uma necessidade. A sua alma exige que ele adore. Ela exige. Tá? É uma necessidade. Lembra que eu peguei a palavra necessidade e o sinônimo como exigência? Então, é uma necessidade. Uma necessidade. Agora, eu acho que você fala certo. Uma necessidade. Tá bem? Da alma do cristão genuíno, não importando as circunstâncias, o motivo, adorar. Adorar. Ele vai adorar em qualquer circunstância, não precisa ter um motivo para adorar. Não precisa. O homem, para fazer alguma coisa, seja bom, vamos colocar uma parte boa, fazer alguma coisa boa para alguém, ele tem que ter um motivo. Ele tem que ter um motivo. Alguma coisa tem que chamar. O adorador não. O adorador, ele vai adorar independente, e não importa o motivo. Independente disso, ele vai adorar porque a sua alma necessita, a sua alma exige que a sua boca professe exaltação, louvor ao nosso Deus. Então vem de dentro para fora e explode como um vulcão, né? Como um vulcão. Como dizia, não me lembro do nome, vou lembrar do nome do cantor, ele dizia que explode no meu peito com um grande amor. Tá bem? Foi um dos primeiros LPs que eu comprei na minha conversão. Ele parecia o J. Neto. Eu vou me lembrar do nome dele. Depois ele foi vereador e um monte de... Você vê que eu conheço a história dele. Eu só não estou lembrando o nome porque a cabeça está meio voando. Tá bem? Então nós temos aí Nicolete, né? Então ele cantava que explode, vermelho carmesim, sua força é para mim, que explode no meu peito como um grande amor. Quer dizer, não há motivos para adorar a Deus. Eu não preciso ter motivos. O simples fato de eu me lembrar de Deus, que lógico que você vai falar, é um motivo. Tá? Mas o simples fato é que eu tenho que adorar. A minha alma necessita adorar, como o salmista disse, como os veios d'água, os rios, como a corça que almeja pelos veios d'água, a alma do salmista tem sede, exige necessidade. Veja que a sede exige água e a alma exige adoração. Tá bem? Por terceiro e último tópico, 3, sim, Deus é bom o tempo todo. Voltou a frase. Mas vamos ficar com ela assim mesmo, tá bom? Vamos ficar, só não ficar citando isso toda hora. O Senhor é bom em todo tempo Deus é bom. Tem frases, versículos bíblicos maravilhosos que podem substituir essa ideia de um filme para a sua vida toda, tá bem? Então nós vemos aqui o ponto 3.1, Deus é bom todo tempo. Então vamos lá. Os Salmos expõem, 3.1, os Salmos expõem, a observação que eu queria fazer aqui era esta. Tá? Vamos tomar cuidado de não ficar só usando frases de efeito, que copiamos de outros povos. Nós somos brasileiros, somos inteligentes, estamos cheios do Espírito Santo. Nós podemos muito bem não criar frases de efeitos, mas usar a Bíblia, orar a Bíblia, professar a Bíblia, seus versículos maravilhosos. São 66 livros, eu não preciso copiar ninguém. Então, veja, 3.1, a bondade, né? Como ela é exposta, como ela é trazida à luz, como ela é revelada. Primeiro, a bondade é uma característica. Veja que eu vou falar de característica, mas eu vou falar também de essência, da essência de Deus. Então, faz parte do caráter de Deus, é fundamental. Tá? Fundamental, é a base do caráter, das características de Deus, é a bondade. Vamos voltar novamente, vamos voltar àquela ideia de tudo que acontece no mundo de ruim, a culpa é de Deus. Não pode ser porque Deus é bom, Tá? Provar e ver de que o Senhor é bom. Isto faz parte, é uma característica fundamental de quem? Da sua personalidade. Tá bem?
Outra forma de nós evidenciarmos a bondade de Deus. Permanece por todas as gerações. Aqui eu separei em duas partes. Veja, ela abrange gerações, tá? Isso quer dizer aqui famílias inteiras, gerações inteiras, eu coloquei no coletivo, mas também o salmista diz que a misericórdia do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Na lição está nos seguirão. Então, perdoe-me por eu ter feito isso. Tá? Tanto é que o Salmo 23 começa, o Senhor é meu pastor. Veja, fala de algo pessoal, de algo íntimo. Tá? E quando eu falo isto, eu estou dizendo agora que ele segue, permanece bom nas gerações, indiscriminadamente, vamos dizer assim, as gerações justas, as gerações que servem a Deus, mas também ele cuida do pessoal, ele cuida da pessoa, da personalidade. O Senhor conhece a cada um de nós, conhece-nos pelo nome e sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Tá bem? Então, veja, a bondade é tanto no coletivo quanto no pessoal. Vamos dizer assim, é quase que um tratamento personalizado, VIP, very important, personal. Quer dizer, é um tratamento pessoal. Você é uma pessoa VIP. É muito importante, é uma pessoa muito importante, VIP. Então, veja, não na questão da importância, calma, eu não estou falando que nós somos importantes, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Calma, fiquem tranquilos. Eu estou falando que na visão de Deus, todos nós somos importantes. Tá bem? E ele vai cuidar tanto da igreja, vamos colocar aqui como a igreja que vai morar no céu, ele cuidou de todos os justos, das gerações dos justos, em todos os tempos, mas também, veja, Davi ele disse, ele é meu pastor, ele é meu pastor, nada me faltará. Isso fala de um relacionamento pessoal, de uma intimidade muito grande que o cristão em todos os tempos ele precisa ter com Deus. E a partir do momento que nós buscamos esse relacionamento pessoal, o Senhor, ele mostrará a sua bondade a nós e mostrará também ao coletivo que é a igreja. Tá bem? Por quê? A bondade faz parte da sua essência, quer dizer, da sua natureza. Quando falamos da Trindade, nós temos 3 pessoas com uma natureza, com uma essência. Quando falamos de Cristo, nós falamos de uma pessoa com 2 naturezas, a humana e a divina. Tá bem? Quando nós falamos que a bondade faz parte da essência de Deus, nós estamos falando que faz parte da natureza de Deus. Tá? Nós estamos falando que faz parte das características de Deus, a sua natureza, a sua essência. Veja que são 3 pessoas com uma essência, quer dizer que não há discussão, interpolação de pessoas, de palavras, nada disso. Os 3 estão dentro da triunidade, por isso nós dizemos há um só Deus, um só Deus. Porque são 3 pessoas que se subsistem na mesma natureza, com a mesma essência. Tá bem? Jesus Cristo da mesma maneira, uma pessoa com 2 naturezas que não existiram choques, não existiram diferenças, 100% homem, 100% Deus. Isso é fazer parte da essência. Então a bondade faz parte da essência, da natureza de Deus. Tá? Não pode se separar. E ele fala assim, o leopardo não pode se desfazer das suas manchas, porque é da natureza, é uma característica do leopardo. Veja que o tigre tem um tipo de mancha, a girafa tem outra, o leopardo tem outra, o guepardo tem outra, cada um tem a sua característica. Podem até ter manchas, mas nunca são iguais. Somos iguais os seres humanos, todos nós temos uma impressão digital, mas nenhuma dos 8 bilhões de seres humanos você não vai encontrar impressões digitais iguais. Não tem como. Não tem como. Deus fez esta característica, essa distinção entre nós. Então, a característica fundamental de Deus é que ele é bom,
tá bem? Ele permanece bom para as gerações e também para a pessoa em si. Veja que ele começa o povo santo com Abraão, chamando no capítulo 12 do Gênesis, tá? Ele passa a ser o pastor de Abraão, e Abraão agora vai ter filhos, e desses filhos surgirão 12 tribos, e dessas 12 tribos nós temos a nação de Israel, que agora vamos para o coletivo. Tá bem? Quando falamos da essência, nós falamos de algo natural, não pode ser tirado. Assim como não pode se mudar a mancha as manchas da onça, do leopardo, do guepardo, ela não pode, aquilo é característico, é uma essência, faz parte da natureza, das características dela, assim também você não pode desligar a bondade da natureza, da essência de Deus, porque Deus é bom, Deus é amor, isto é essência, isto faz parte da natureza. 3:2, o último diz, o louvor invoca a presença de Deus. Por quê? Primeiro, nós vemos que Deus habita no meio dos louvores. Tá? Tem pessoas que ficam, determinadas denominações, que ficam apavoradas quando nós dissemos assim, que o louvor, ele enleva o coração do cristão, até o ponto dele estar preparado para ouvir, para receber a mensagem de Deus. Tá? Eu não vejo excessos nesta declaração, não vejo. Porque justamente quando o louvor é santo, quando o louvor é sacro, quando o louvor é inspirado, são cânticos espirituais, é lógico que nós nos enchemos, é lógico que nós nos alegramos, quando a palavra é pregada, nós estamos na presença de Deus, vamos dizer, nós estamos um pouco mais perto de Deus, figuradamente falando. Então, vamos lá. Então, primeiro, Deus habita no meio dos louvores. Ponto 3.2. Nós estamos falando sobre invocar a presença de Deus. Quando louvamos o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Segundo, no meio dos louvores, o Senhor guarda os que nele confiam. Os que nele confiam. E de onde vem essa certeza? O Senhor sabe quem é seu. Tendo como base esta, que o Senhor conhece os que são seus. Então, quem confia no Senhor, o Senhor sabe quem é. E o que ele faz? Ele guarda, ele protege, ele defende. Aqui é guarda. Ele guarda como? Lutando por nós. As nossas lutas, obviamente, por serem espirituais, e nós somos seres humanos, as nossas forças, as nossas capacidades e as nossas armas, elas são inúteis nesta batalha. Veja, Faraó contra Moisés, Josué contra os filisteus, se eu não me engano. O que aconteceu de sobrenatural? Aqui Deus abre o mar para Moisés e o povo passar. Com Josué, o sol para. Tá? O sol para. Eu vou usar esse termo mesmo. Tá bem? Se bem que nós sabemos que tudo gira em torno do sol. Mas a Bíblia disse que o sol parou, e eu, para te provocar, vou usar que o sol parou. Tá bom? E aqui, Deus, nós vemos lutas, o sobrenatural acontecendo nessa luta, porque só o humano não resolveria. Moisés não ia conseguir, ainda que não teria tempo hábil para isso, era muita gente, os carros muito velozes, os cavalos mais ferozes ainda. E Josué precisava de tempo. Precisava e estava escurecendo. Então aqui o dia parou. Vamos já, o dia parou. Tá? E aqui o mar se abriu. Então, quem foi o vencedor destas duas grandes batalhas? Deus, lutando por nós. Ora, e quando nós estamos a par de todas estas maravilhosas realidades, atender o convite para louvar a Deus é um privilégio, é um convite irrecusável. Tá? Não dá para declinar, não dá para usar desculpas. Quando nós vemos todo o amor de Deus, a sua justiça, a sua misericórdia, sendo representada em tudo isso que nós estamos falando, a única resposta que temos para o convite de Deus, eu quero te dar um toque, é este. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Envia-me a mim. E eu quero estar na tua presença. Eu quero estar nesta festa. Eu não sei para que é o convite. Para louvar, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Conte comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula.
se o Senhor nos permitir, e ficamos todos com a paz do Senhor. Amém.